Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 96º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Deuteronômio, capítulo 5 e capítulo 6, livro de Jó, capítulo 10, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 34. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, através dos nossos devocionais, orar. O Senhor tem revelado a compreensão de Sua palavra através deste trabalho. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar aos nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, a estudar, a ter uma intimidade com Deus. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar esta semente que está sendo semeada no dia de hoje. Ele vem roubar a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Estamos vivendo um tempo em que cada um quer viver a sua verdade. Melhor, vender a sua verdade. Vivendo em uma grande mentira, mas hoje estamos aqui para colher a verdade. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. Senhor, revele a sua verdade no dia de hoje para a minha vida, para a minha família, para os meus propósitos, em nome de Jesus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 5 e capítulo 6. Os 10 Mandamentos. Moisés chamou todo o Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá
com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: Eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram quando falavam comigo, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles, para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para as suas tendas. Mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham o cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. O grande mandamento. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Admoestações contra a desobediência.
Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como o fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro os seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Amém. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 5, exposição bíblica dos versículos 6 a 21. O Senhor passou a proclamar a sua lei, ao fazer o povo se lembrar de que foi Ele quem o livrou da escravidão do Egito. Este grande ato de redenção deveria ter sido motivo suficiente para o povo ouvir a lei do Senhor e obedecer a ela prontamente, assim como a redenção que temos em Cristo deveria nos motivar a ser obedientes ao Filho de Deus. O Senhor espera nossa obediência, mas não quer que hajamos como simples escravos medrosos diante de um feitor cruel. Deseja, sim, que sejamos como filhos gratos, que amam seu Pai Celestial e apreciam tudo o que Ele é para nós e tem feito por nós. Quando o caminho ficava difícil, os israelitas muitas vezes queriam voltar para a segurança e a escravidão que tinham no Egito, em vez de confiar no Senhor e desfrutar da liberdade que Ele lhes deu. Embora não queiramos repetir os pecados do passado, é bom lembrar daquilo que o Senhor nos livrou quando recebemos Cristo. Os israelitas deveriam se lembrar do dia em que o Senhor os tirou da escravidão, conforme Deuteronômio 16, versículo 3. Não há nenhum mal em reservar alguns dias de recordação especiais, quando poderemos refletir sobre toda a bondade que o Senhor nos tem demonstrado. Exposição bíblica dos versículos 12 a 15. 9 dos 10 mandamentos são repetidos nas epístolas do Novo Testamento para que a igreja lhes obedeça, com exceção do 4º preceito, que é o que regula a guarda do dia de sábado. Por quê? O dia de sábado foi um sinal especial entre Israel e o Senhor.
e não foi dado a nenhuma outra nação. Salmo 147, versículos 19 a 20. O sábado teve seu início na criação. Gênesis 2, versículos 1 a 3. E por essa razão fez parte da vida religiosa de Israel, mesmo antes de a lei ter sido dada no Sinai, conforme Êxodo 16, versículos 23 e 25. O dia do Senhor celebra a nova aliança da graça. Ele abre a semana com descanso em Cristo e, em seguida, vêm os trabalhos. Tanto o sábado como o dia do Senhor enfatizam a importância de se dedicar um dos 7 dias da semana ao Senhor em adoração e serviço. Todos os dias pertencem ao Senhor e é antibíblico fazer da observância dos dias uma prova de espiritualidade ou ortodoxia, conforme Colossenses 2, versículos 16 e 17, Romanos 14, versículos 1 e capítulo 15, versículo 7. Exposição bíblica dos versículos 22 e 23. O propósito da lei de Deus é revelar o Deus da lei. Quando cremos no Senhor, temos prazer em obedecer aos seus mandamentos, conforme Salmos 40, versículo 8. Moisés concluiu sua exposição dos 10 mandamentos fazendo o povo lembrar-se de que, no Monte Sinai, Deus revelou a sua glória e a sua grandeza a Israel. O Deus Todo-Poderoso não deve ser subestimado, porque Ele é um Deus santo. Muitas igrejas, nos dias atuais, perderam o conceito bíblico da majestade e da autoridade de Deus como estão expressas em sua lei. Esta deficiência tem desvalorizado nossa adoração, transformado o evangelismo em uma técnica religiosa de vendas e convertido a Bíblia em um livro de autoajuda, como se o objetivo da fé fosse unicamente levar o ser humano ao sucesso. Compreendendo o versículo 22, os cristãos que dependem do Espírito Santo que habita neles, conforme Gálatas 5, versículos 22 a 26, vivem de acordo com a lei do amor, Romanos 13, versículos 8 a 10. Eles não precisam se esforçar para obedecer a estes mandamentos, porque a vida de Deus flui por meio deles e lhes permite cumprir a justiça de Deus. Conforme Romanos 8, versículos 1 a 17. A velha natureza não conhece a lei, mas a nova natureza não precisa dela. Praticamente todas as sociedades têm leis que obrigam os pais a cuidarem de seus filhos, mas na maioria das vezes os pais não precisam desses regulamentos para agir assim. Os pais cuidam de seus filhos porque os amam e não porque têm medo de punição legais. Uma vez que nascemos de novo na família de Deus e recebemos a natureza divina dentro de nós, fomos capacitados pelo Espírito a obedecer à lei do Senhor e viver uma vida temente a Ele, conforme 1 João capítulo 3, versículos 1 a 9. Compreendendo o versículo 29, em seu apelo a Israel, Moisés pediu ao povo que se lembrasse da majestade de Deus e respeitasse a sua palavra. Ele citou as palavras do próprio Senhor: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Obediência é sempre uma questão do coração. Se amarmos ao Senhor, guardaremos os seus mandamentos, conforme livro do apóstolo João, capítulo 14, versículos 15, versículos 21 a 24. Não há conflito entre a grandeza de Deus e a sua graça, nem entre a sua transcendência e a sua imanência. Da mesma forma, podemos amar ao Senhor e temê-lo com o mesmo coração, conforme Salmos 2, versículos 10 a 12, capítulo 34, versículos 8 a 9. E eu encerro a compreensão no livro de Deuteronômio, capítulo 5, trago a compreensão do versículo 33. Ainda que os filhos de Deus vivam sob a graça e não sob a lei mosaica, conforme Romanos 6, versículo 14 e Gálatas 5, versículo 1, é importante conhecermos os mandamentos divinos para que possamos conhecer melhor o Deus da lei e assim agradá-lo. O próprio Cristo cumpriu os modelos e símbolos encontrados na lei, levando a maldição da lei na cruz, conforme Gálatas 3, versículos 10 a 13.
de modo que não precisamos temer o juízo, conforme Romanos 8, versículo 1. Não praticamos mais os rituais do Antigo Testamento, como fez Israel, mas a lei moral ainda existe, e Deus ainda julga o pecado. É tão errado mentir, roubar e cometer adultério e assassinato hoje como o foi quando Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Na verdade, é pior, porque hoje temos a plena revelação da vontade de Deus por meio de Jesus Cristo e pecamos contra uma torrente de luz. Compreendendo o capítulo 6 do livro de Deuteronômio, versículo 1. Deus deu sua lei tanto para edificar cada israelita como para abençoar todo o coletivo da nação de Israel. A paz cívica e o bem-estar geral daquele povo dependiam do respeito e da obediência à lei do Senhor. Infelizmente, ao longo dos anos, alguns dos líderes religiosos acrescentaram tantas tradições à lei de Deus que, para o povo, atender a tantos preceitos era como usar um jugo que lhes esfolava o couro, conforme Atos 15, versículo 10 e Gálatas 5, versículo 1. A lei também tinha por objetivo revelar Deus e aproximar mais o povo dele. Se quisesse ser um povo santo, um reino de sacerdotes, conforme Êxodo 19, versículos 1 a 8, Israel precisava de uma lei santa para guiá-lo. É claro que Deus estava preocupado com a conduta externa de seu povo, mas também tinha a preocupação de que o coração do povo estivesse dedicado a ele. Compreendendo o versículo 2, quando lemos o Salmo 119, descobrimos o que a lei de Deus significava para o povo judeu que estava espiritualmente inclinado ao Senhor e com o coração dedicado a ele. Os judeus viviam a lei justa de Deus, não como um jugo pesado, mas como mel, conforme versículo 103, luz, conforme versículo 105, tesouro, conforme os versículos 14, 7, 127 e 162, liberdade, conforme versículo 45, e uma fonte de grande alegria, versículo 14. Eles se deleitavam na lei e meditavam nela. Sim, os 10 mandamentos estavam gravados em tábuas de pedra, mas o judeu espiritual também tinha a palavra escondida no coração, conforme Salmos 119, versículos 10 e 11. Compreendendo o versículo 3, havia sempre o perigo de que a nova geração se tornasse orgulhosa e achasse que Deus a havia abençoado por ela ser melhor do que seus ancestrais. Moisés fez com que Israel se lembrasse de que todas as bênçãos vinham do Senhor por causa da aliança de Deus com os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Os cristãos contemporâneos precisam se lembrar de que todas as nossas bênçãos chegam até nós por causa da aliança eterna de Deus com o seu Filho, conforme Hebreus 13, versículo 20, e da nova aliança que Jesus consolidou por meio de sua morte sacrificial na cruz, conforme Lucas 22, versículo 20, e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Também encontra-se em Hebreus 8 e 9. Não somos abençoados por causa do que somos em nós mesmos, mas por aquilo que somos em Cristo, conforme Efésios 1, versículos 3 a 14. Compreendendo o versículo 4, a confissão judaica ortodoxa de fé é chamada de Shema, segundo a palavra hebraica que significa ouvir. Essa confissão ainda é recitada todas as manhãs e no final da tarde por judeus devotos em todas as partes do mundo, afirmando: o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor é único, conforme Mateus 22, versículos 37 e 38, Marcos 12, versículos 29 a 30 e Lucas 10, versículo 27. Essa confissão é tão importante que os meninos judeus de famílias ortodoxas devem memorizá-la assim que aprendem a falar. As nações ao redor de Israel adoravam muitos deuses e deusas, mas o povo do Senhor declarava a todas elas que só existe um Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Compreendendo o versículo 5, é plausível ordenar a alguém que ame?
Mas o amor não é algo misterioso que simplesmente aparece, uma emoção maravilhosa que existe ou não. Não de acordo com as Escrituras. Na vida do cristão, o amor é um ato da vontade. Escolhemos nos relacionar com Deus e com outras pessoas de uma maneira amorosa, independentemente de como nos sintamos. O amor cristão simplesmente significa que tratamos os outros como Deus nos trata. Em seu amor, o Senhor é bondoso e misericordioso para conosco. Por isso, procuramos ser bons e complacentes com o nosso próximo, conforme Efésios 4, versículo 32. Amar, adorar e servir a Deus é o maior privilégio que podemos ter. Por isso, quando o Senhor ordena que amemos, Ele está nos convidando àquilo que é o melhor. Contudo, nosso amor por Deus deve envolver todo o nosso ser em seu íntimo, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. E eu encerro a compreensão no livro de Deuteronômio, capítulo 6, compreendendo o versículo 16. O Senhor prova a nossa fé não apenas nas terríveis crises da vida, mas, sobretudo, nos pequenos eventos inesperados, como o atraso de uma viagem, uma interrupção irritante, uma doença repentina ou uma carteira perdida. O modo como respondemos a essas situações indicará o que está em nosso coração, porque o que a vida nos faz depende do que ela encontra em nós. Se amarmos e confiarmos no Senhor, entregaremos cada questão que nos afeta em suas mãos e faremos o que Ele nos diz. Porém, se questionarmos o Senhor e nos rebelarmos porque a nossa vontade não está prevalecendo, então corremos o risco de tentar Deus. Uma das melhores maneiras de não tentarmos o Senhor é termos um coração agradecido. Se tivermos o hábito de agradecer a Deus em tudo e por tudo, incluindo as experiências dolorosas da vida, então é o Espírito Santo que encherá nosso coração de amor e louvor, e não Satanás com o seu veneno amargo. Quantos lugares chamados Massá, provas, e Meribá, contendas, estão assinalados no mapa de nossa jornada de fé, conforme Êxodo 17, versículo 7. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 10. Darei livre curso à minha queixa. Estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tens olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano, para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado. Todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Vais reduzir-me a pó? As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me a pó? Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste estas coisas no teu coração. E agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim.
Ó Deus, deixa-me em paz. Por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que, por um pouco, eu tome alento antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte, do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 10, o argumento de Jó aqui é que Deus o fez e lhe deu vida, conforme versículos 3, 8 a 12, 18 a 19. Mas não o estava tratando como uma de suas criaturas. Depois de investir tempo e se empenhar para fazer Jó, o Criador agora o estava destruindo. Além disso, o Senhor estava julgando Jó sem mesmo lhe dizer quais eram as acusações contra ele. Versículo 2. Não é de admirar que Jó estivesse cansado, amargurado e confuso, conforme versículos 1 e 15. Observe que neste capítulo Jó fala diretamente com Deus e não com seus amigos. Deus não é um ser humano que precisa examinar casos e lutar contra o tempo, conforme capítulos 4 a 6. Ele é eterno e pode ter todo o tempo de que precisa, além de ser onisciente e não precisar fazer investigações como um detetive particular. Antes, Jó queria um árbitro, conforme capítulo 9, versículo 33, mas agora ele pede um libertador, conforme capítulo 10, versículo 7, para que possa escapar do juízo. Em Cristo sabemos e experimentamos aquilo que Jó só poderia vagamente esperar enquanto considerava seu lugar diante de Deus. Exposição bíblica dos versículos 11 a 17. Deus era um sentinela sempre presente, observando cada movimento de Jó, conforme versículo 14. Ele estava à sua espreita como um leão, versículo 16, e atacando com o seu exército, versículo 17. Jó sentia-se encurralado sem saída. Em seu estado de aflição, o homem sofredor estava interpretando a proximidade e o amor de Deus como ameaças. Contudo, mesmo a liberdade de dizer abertamente coisas para Deus era um presente maravilhoso que Jó podia usar. O Senhor não se afasta de nós, mesmo quando nos aproximamos dele com uma ira justa. Exposição bíblica dos versículos 18 a 20. A existência de Jó na terra parecia tão desapropriada que ele implorou a Deus para lhe dar alguns momentos de paz e felicidade antes da sua vida chegar ao fim. Jó podia ver a vida passando rapidamente, por isso não tinha tempo a perder. Afasta-te de mim, ele ora, para que eu tenha um instante de alegria antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, conforme capítulo 10, versículos 20 a 21. Compreendendo o versículo 18, Jó não conseguia entender o que Deus estava fazendo, e era importante que não entendesse mesmo. Se soubesse que o Senhor estava usando como uma arma para derrotar Satanás, Jó poderia ter simplesmente cruzado os braços e, confiante, esperando o fim da batalha. Mas, enquanto analisava a si mesmo e sua situação, Jó fez a mesma pergunta que os discípulos fizeram quando Maria ungiu o Senhor Jesus. Por que este desperdício? Conforme Marcos 14, versículo 4. Antes de criticarmos a conduta de Jó, lembremos-nos de que quantas vezes fizemos essa pergunta a nós mesmos toda vez que uma criança inocente morre, ou que uma pessoa jovem, com o futuro pela frente, perde a vida em um acidente. E eu encerro a compreensão do capítulo 10 do livro de Jó, trazendo o versículo 19 e a sua compreensão. Jó estava perguntando: por que nasci?
À luz de suas perdas e seu sofrimento pessoal, sua vida parecia um desperdício. Mas Deus sabia o que estava fazendo naquele momento e sabe o que está fazendo agora. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 34. A ressurreição de Cristo. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês crerão. A nossa ressurreição. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia, morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem,
As más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 34. Eu trago a exposição bíblica dos versículos 3 e 4. O Evangelho é a mensagem mais importante que a Igreja proclama. Embora seja bom envolver-se com ações sociais e o aperfeiçoamento da humanidade, não há por que estes ministérios devam ocupar o lugar da proclamação do Evangelho. Compreendendo o versículo 20, já observamos esta referência à festa no Antigo Testamento, conforme Levítico 23, versículos 9 a 14. Como o Cordeiro de Deus, Jesus morreu na Páscoa. Como as primícias, ele ressuscitou dentre os mortos. 3 dias depois, no primeiro dia da semana, quando o sacerdote acenava o feixe do primeiro corte de cereais perante o Senhor. Este era um sinal de que toda a colheita pertencia a ele. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, esta foi a garantia de Deus para nós de que também ressuscitaremos um dia como parte daquela colheita futura. Exposição bíblica dos versículos 21 e 22. Paulo viu em Adão um modelo de Jesus Cristo pelo modo de comparação. O primeiro Adão foi feito do pó, mas o último Adão, Cristo, conforme 1 de Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 47, veio do céu. O primeiro Adão desobedeceu a Deus e trouxe pecado e morte ao mundo, mas o último Adão obedeceu ao Pai e trouxe justiça e vida. Exposição bíblica dos versículos 24 e 28. Quando Jesus Cristo vier à terra para julgar, ele banirá o pecado por 1000 anos e estabelecerá seu reino. Conforme Apocalipse 20, versículos 1 a 6. Os cristãos irão reinar com ele e participar de sua glória e autoridade. Este reino, profetizado no Antigo Testamento, é chamado de milênio pelos mestres proféticos. A palavra vem do latim mille, 1000, ano. Estudiosos bons e fiéis da palavra nem sempre concordam com os detalhes do programa profético de Deus, mas as maiores verdades parecem ser claras. Jesus Cristo reina no céu hoje e toda a autoridade está debaixo de seus pés, conforme Salmos 110, versículo 1 e Efésios 1, versículos 15 a 23. Satanás e o homem ainda são capazes de exercer a escolha, mas o Senhor está soberanamente no controle. A ressurreição dos salvos ainda não aconteceu, nem a ressurreição dos perdidos. Conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículos 17 e 18. Compreendendo o versículo 29, o que significa se batizar pelos mortos? Alguns consideraram que isso significa um batismo substitutivo, no qual um cristão é batizado em nome de um parente já falecido. Contudo, não encontramos sinal de tal ensinamento no Novo Testamento. No século II havia alguns grupos heréticos que praticavam o batismo vicário, mas a igreja em geral nunca aceitou tal prática. Para começar, a salvação é uma questão pessoal em que cada um deve decidir por si mesmo. E, segundo, alguém precisa ser fisicamente batizado para ser salvo. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 34, com a exposição bíblica dos versículos 33 e 34. Se não há ressurreição, então o que fazemos com o nosso corpo não terá influência sobre o nosso futuro. A imoralidade era o modo de vida em Corinto, e alguns cristãos rejeitavam a ressurreição com o intuito de arrumar explicações para os seus pecados. O corpo do cristão é o templo de Deus e deve permanecer separado dos pecados do mundo, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e capítulo 7, versículo 1. Participar das obras infrutíferas das trevas, conforme Efésios 5, versículos 6 a 17, é apenas corromper o templo de Deus. Receba essas palavras na autoridade de Jesus.